Olá, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, 14 de março. O Senado Notícias está no ar. Daqui a pouco os senadores se reúnem em plenário para uma sessão especial. Vamos conferir a agenda? Às 10 horas começa no plenário uma sessão especial sobre o Dia Mundial do Rim. E amanhã tem a sessão deliberativa do plenário, a partir das 4 da tarde. O primeiro item da pauta é o substitutivo da Câmara ao projeto de lei Paulo Gustavo, que prevê apoio financeiro a ações culturais para amenizar o impacto da pandemia da Covid-19. O segundo item trata de prevenção à violência contra mulheres. Também podem ser votados mecanismos de combate à violência doméstica contra crianças e adolescentes e a regulamentação da profissão de doula. Outro projeto prevê que escolas tenham programas de enfrentamento à violência doméstica. E o último item na pauta cria a medalha Inovação no Campo, no âmbito da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Vamos saber mais sobre o projeto de lei Paulo Gustavo. O texto libera cerca de 4 bilhões de reais para projetos da área da cultura que tenham como objetivo amenizar os efeitos negativos da pandemia no setor. O projeto retornou ao Senado após receber emendas na Câmara. A proposta determina que a União repasse 3 bilhões e 800 milhões de reais a estados e municípios para serem aplicados em ações de socorro ao setor cultural, um dos mais afetados com as restrições impostas durante a pandemia da Covid-19. Sem dúvida alguma será um respiro para o nosso setor artístico-cultural, que está muito precário, que está ainda fortes, ainda sofrendo esses impactos de precarização, perdas de trabalho. Passamos por essa pandemia que nos fragilizou imensamente. Então, essa legislação ela é imprescindível para o nosso setor. Do total do valor destinado à cultura, 2 bilhões e 790 milhões de reais seriam aplicados em ações no setor audiovisual e mais de 1 bilhão de reais para ações emergenciais no setor cultural através de editais e seleções públicas. Os recursos viriam de dotações orçamentárias da União, superávit financeiro de receitas vinculadas ao Fundo Nacional de Cultura, entre outras fontes. O projeto, que agora retorna ao Senado, foi alterado pelos deputados. Foram 2 mudanças. A que dá ao governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Cultura, o poder de definir como e onde serão aplicados os recursos. E a que retira do projeto original o estímulo à participação e protagonismo de pessoas do segmento LGBTQIA+. A proposição inicial é a gente manter a proposta que foi aprovada aqui no Senado. No entanto, pelas análises iniciais, tem uma emenda que provavelmente é inconstitucional. O governo federal não pode impor prioridades, quer seja no município ou quer seja no estado. A outra emenda, eu acho que nós estamos dialogando principalmente com os setores evangélicos, porque nós queremos assegurar com que os investimentos na cultura seja para todos, independente de religião, de raça, de credo, de gênero e, portanto, é uma lei para todos. Os representantes do setor cultural também não concordam com as alterações no projeto e pedem que o texto original seja reestabelecido no Senado. Nós estamos muito animados com a possibilidade do Senado reverter as 2 medidas que foram colocadas na Câmara, que não são adequadas na nossa visão, para que a lei tenha uma boa execução. A Lei Paulo Gustavo é a lei áurea da cultura brasileira. Ela libertará artistas e criadores da escravidão que estamos sendo submetidos. Vamos juntos, vamos apoiar a Lei Paulo Gustavo, assim como apoiamos a Lei Aldir Blanc. Essas leis são fundamentais no revigoramento da nação brasileira. Já nas comissões, as atividades de hoje começam na parte da tarde. Vamos conferir a agenda de hoje e dos próximos dias. Para as 2 horas está marcada a instalação da Comissão Temporária Externa destinada a acompanhar in loco a situação do município de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Os senadores vão eleger o presidente, que vai designar o relator, que vai apresentar o plano de trabalho.
Às 5h30, a Comissão de Desenvolvimento Regional pode votar projeto que assegura medidas de prevenção a enchentes e, em seguida, debater planejamento urbano na gestão e prevenção de desastres. Amanhã, o trabalho começa às 9 horas com reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Os senadores podem votar 6 itens. Um deles prevê a inclusão em cadastros de inadimplentes do nome de quem se recusa a pagar pensão alimentícia. E às 3h de amanhã, a Comissão de Assuntos Sociais tem 16 itens à pauta, inclusive a concessão de seguro-desemprego para vítimas de desastres ambientais, como o rompimento de barragens em Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. Na quarta-feira, a Comissão de Meio Ambiente se reúne às 8h30 para votar 3 projetos e também discutir com especialistas a situação dos atingidos por barragens. Às 10 horas de quarta, a Comissão de Constituição e Justiça pode votar a reforma tributária. E às 10h30, a Comissão de Assuntos Sociais discute o projeto que permite saque do FGTS para comprar um segundo imóvel. Na quinta-feira, a primeira comissão será a de Agricultura e Reforma Agrária, às 8 horas. Os senadores vão debater com especialistas a estiagem que assola o Rio Grande do Sul. Às 10h30, começa outra audiência pública, desta vez na Comissão de Assuntos Sociais. O tema será o que muda o índice de correção de dívidas trabalhistas. Para as 4 horas de quinta, a Comissão de Constituição e Justiça marcou um debate sobre a inclusão das polícias científicas no rol dos órgãos de segurança pública. E às 5 horas, acontece a instalação da Comissão para a Reforma dos Códigos Tributário e Administrativo. Na noite de sexta-feira foi sancionado sem vetos o projeto que cria a alíquota única de ICMS para os combustíveis. Esse projeto foi aprovado pelo Congresso na véspera, mesmo dia em que a Petrobras anunciou reajuste de 18,8% para a gasolina e 24,9% para o óleo diesel. O presidente do Senado criticou a escalada dos preços e ressaltou que outro projeto para conter os preços também foi aprovado pelo Senado e aguarda votação na Câmara. É, de certa forma, inaceitável que o preço do combustível esteja nesse patamar e eu invoco aqui a compreensão de todos e a colaboração de todos, do governo federal ao governo dos estados, passando sobretudo pela Petrobras. Todos têm que contribuir para que haja contenção do aumento de preços, que é muito nocivo para a economia nacional. E as modificações que a Câmara, porventura, fizer no PL 1472 serão depois avaliadas pelo Senado Federal. Nós vamos respeitar o momento de cada coisa. Como vimos na agenda, a Comissão de Constituição e Justiça pode votar nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição da reforma tributária. Os senadores buscam um consenso desde que o relator apresentou o parecer antes do Carnaval. A intenção da reforma é simplificar a cobrança de impostos de pessoas físicas e empresas. O texto unifica vários tributos que incidem sobre o consumo e cria um imposto sobre valor agregado, o IVA. O senador Roberto Rocha manteve na complementação de voto o IVA dual, dividido em 2 tributos. Um federal, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que uniria PIS e COFINS, e outro chamado de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que unificaria o ICMS cobrado atualmente pelos estados e o ISS recolhido pelos municípios. O texto também estabelece que a cobrança do IVA dual passaria da origem da operação com bens ou prestação de serviços para o destino. Na complementação de voto, o relator passou de 20 para 40 anos, por exemplo, o período de transição para o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Roberto Rocha fez um apelo para a aprovação da proposta. Quando a gente ganha alguma coisa, a gente gasta uma parte boa no consumo, mas também, eventualmente, sobra para a renda e para o patrimônio. Mas o pobre, o sujeito, a grande maioria da população brasileira, o que ganha mal dá para o consumo, vai tudo para o consumo. E a carga tributária é estupidamente grande. Então, há uma necessidade de fazer uma reforma tributária, sobretudo na base consumo no Brasil, que é o que se propõe nessa proposta. Aqui não trata de renda. O que trata de renda é o imposto. É o projeto do imposto de renda que veio da Câmara e está aqui no Senado.
Uma proposta para reformular a lei do impeachment deve ser apresentada ainda este ano para análise do Senado Federal. A comissão de juristas terá 180 dias para apresentar um anteprojeto sobre a nova lei do impeachment. O texto em vigor foi aprovado em 1950. A lei número 1079, também conhecida como Lei do Impeachment, sente os efeitos inevitáveis do tempo. E mais do que isso, não se amolda integralmente à atual ordem constitucional. Se abalos e sobressaltos fazem parte da dinâmica política, a figura do impeachment não deve operar como fator de seu agravamento, seja com a sua mera previsão normativa, seja na hipótese extremada de sua aplicação prática. O impeachment deve ser solução e não parte de um problema nacional. Muitos dos dispositivos da Lei 1079 não foram, como disse agora o senhor presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, não foram recepcionados pela nova ordem constitucional, tendo, portanto, perdido a sua eficácia, razão pela qual se afigura imperioso sejam eles compatibilizados, dentre outros, com os postulados do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da razoável duração do processo. O advogado Marcos Vinícius Furtado Coelho, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, foi eleito vice-presidente da comissão. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, anunciou nesta sexta-feira que o Parlamento Brasileiro passará a ter 3 representantes junto à Comissão de Transparência das Eleições, instituída pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele acatou um pedido do presidente, ministro Luiz Edson Fachin, para aumentar a representatividade da Casa junto ao colegiado. A Comissão de Transparência do TSE foi criada em setembro de 2021 para ampliar a segurança em todas as etapas de preparação e realização das eleições. Antes, apenas um parlamentar participava do colegiado. Agora, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, vai indicar 2 senadores e um deputado federal para as vagas. Passaremos a ter na verdade, 3 representantes parlamentares nessa Comissão de Transparência das Eleições, que se desincumbe de uma missão muito importante de se conferir a maior clareza possível em relação aos processos eleitorais, ao trabalho do TSE, para garantir aquilo que é o mais fundamental numa democracia, que é a eleição rígida, impassível de críticas e com absoluta segurança. O anúncio aconteceu na residência oficial do Senado, com a presença do presidente do TSE, ministro Luiz Edson Fachin, além de outros integrantes do tribunal. Foi assinado um protocolo de intenções para a adesão do Senado ao Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação na Justiça Eleitoral. O documento prevê a cooperação institucional para combater a desinformação. O Senado Federal se ombreia ao Tribunal Superior Eleitoral, as 2 instituições, nesse objetivo de termos esse combate à desinformação eleitoral, com a criação desse programa permanente que será dentro de alguns dias. Quero agradecer muito, em nome do Senado Federal, esta consideração e essa deferência da Justiça Eleitoral brasileira ao Senado da República, uma casa que completará nos próximos anos 200 anos de história e que tem um compromisso absoluto com a República e seus fundamentos, com o Estado de Direito e fundamentalmente com a democracia. No dia de hoje, ao assinarmos esse protocolo de intenções de enfrentamento à desinformação, a Justiça Eleitoral reafirma o compromisso que a tem levado a atuar nesses 90 anos, reafirma o compromisso que a tem levado a atuar nesses 25 anos de regular, adequado e seguro funcionamento das urnas eletrônicas para a defesa da democracia, para a defesa do Estado de Direito democrático. E neste ano, o Brasil terá a 2ª eleição geral desde que o Supremo Tribunal Federal decretou a inconstitucionalidade da doação de empresas para campanhas políticas. Atualmente, as candidaturas são financiadas com recursos do Tesouro Nacional e doações de pessoas físicas. Veja nesta reportagem especial.
A doação de pessoa jurídica para campanhas políticas está proibida desde 2014, mas o debate sobre as formas de financiamento eleitoral já vem de outros tempos. Nossa Constituição Cidadã não trouxe regras sobre o financiamento eleitoral. Depois, com o escândalo da CPI do PC Farias, o Congresso preferiu regulamentar em lei o financiamento por empresas. A regra surgiu primeiro na Lei com Diretrizes para a Eleição de 1994 e, em seguida, na Lei Eleitoral de 1997. Em 2011, a OAB acionou o STF para questionar o financiamento empresarial. Em 2013, o tribunal decidiu que as doações de empresas eram inconstitucionais e, em 2015, o Congresso seguiu os passos do STF, proibindo doações empresariais a campanhas. Em 2017, o fundo eleitoral foi criado. A maior crítica às doações de empresas é que a prática submete a democracia ao poder econômico. Na prática, o que havia é que alguns bancos e algumas grandes empreiteiras faziam os grandes financiamentos, tanto para partidos governistas quanto oposicionistas. Financiavam e assim mantinham uma influência muito grande sobre a formação do Congresso Nacional, além do Poder Executivo, né? E, portanto, sobre o próprio processo orçamentário. Atualmente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias permite que o fundo eleitoral seja de até 4,9 bilhões de reais. Certamente, o financiamento de campanhas utilizando recursos públicos gera uma polêmica. Mas há uma questão fundamental que deve ser considerada, né? A democracia sempre tem um custo, né? E um custo que vale a pena sustentar. Então, o fato de financiarmos as eleições via fundo eleitoral é a solução que acabou restando na prática. Aí a polêmica que fica é justamente a de quantos recursos nós estamos destinando no orçamento da União para financiar as campanhas. Se você proíbe que as empresas financiem, você vai ter que assumir que você está impondo que haja um financiamento público. O fundo eleitoral não é a única ferramenta de financiamento das campanhas eleitorais. Há também o financiamento privado de pessoa física, com um limite de até 10% do rendimento bruto de cada doador no ano anterior ao da eleição. O candidato também pode ajudar a financiar a campanha com recursos próprios. O valor do autofinanciamento está limitado ao total de 10% do teto para gastos em campanha no cargo em que concorrer. O fundo eleitoral é composto de duas parcelas, um valor indicado pelo TSE com base em renúncia fiscal economizada com o fim da propaganda nas emissoras de rádio e TV e um valor indicado pelo Congresso das emendas impositivas de bancada. Os partidos e candidatos podem utilizar os recursos do fundo eleitoral para todas as despesas permitidas pela legislação eleitoral na realização das campanhas, como, por exemplo, materiais gráficos, produção de vídeos, contratação de cabos eleitorais, advogados, etc. De acordo com a legislação, os recursos do fundo eleitoral que não forem utilizados, ou seja, que se tornarem sobras de campanha, deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional no momento da prestação de contas. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha só é distribuído aos partidos nos anos que tem eleição. O Tribunal Superior Eleitoral só repassa os valores depois que as siglas definem como deve ser feita a distribuição entre as candidaturas. Lembrando da obrigação de aplicar pelo menos 30% em candidaturas femininas. Até o dia 16 de junho, o TSE deve divulgar o valor consolidado do fundo eleitoral. Lembrando que o partido pode abrir mão da sua parcela do fundo eleitoral. Quem quiser renunciar tem até o dia 1º de junho. A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle fez uma diligência em Alagoas na sexta-feira para debater o leilão dos serviços de água e esgoto do estado. Com 26% da população sem água encanada e quase 78% das casas sem coleta de esgoto, Alagoas sofre com a precariedade dos serviços. Os alagoanos esperavam mais. Da União, viriam 2 bilhões de reais para a universalização dos serviços de água e esgoto.
Leilão feito, empresa vencedora em ação. Mas o que se viu logo depois foi bloqueio de parte dos recursos pelo Supremo Tribunal Federal em razão de divergências quanto ao rateio dos recursos entre os municípios, aumento de tarifa, reclamações e ainda mais promessas. A empresa que venceu o leilão tem a missão de fazer o que a empresa estatal não conseguiu até aqui. A concessão só aconteceu porque, embora a Casal tenha melhorado bastante os seus indicadores nos últimos anos, mas ela não tinha capacidade de investimento, né? Então, tem vários ativos da Casal que estão em situações que exigem muito mais em recuperação do que o que estava previsto. E nós já estamos fazendo isso. A sensação que dá é que o governo do estado, infelizmente, ignorou as demandas dos moradores até que eles saíssem às ruas para protestar e reivindicar seus direitos. A impressão que fica, e espero até estar errado, é que o governo do estado concedeu à iniciativa privada um serviço que é essencial, principalmente para a população mais pobre, pensando apenas no dinheiro que entraria no caixa do próprio governo. Além do aumento da tarifa de água, justificada em razão do que previa o contrato, a estatal e a concessionária têm enfrentado outras reclamações. Os nossos indicadores internos indicam, né, que a gente já está reduzindo o número de demandas por falta d'água, por problemas, os próprios problemas existentes. O cadastro, a gente herdou o cadastro da Casal. Então, nós estamos refazendo o cadastro e ajustando problemas de tal forma que a gente vai melhorando no dia a dia a nossa relação com o consumidor. Reconhecendo que, ainda que a Companhia de Saneamento tenha melhorado muito, drasticamente, os seus indicadores, tanto de atendimento, de capacidade de investimento, ele ainda está muito aquém do que a população precisa. A Procuradora da República no Estado resumiu a situação. Estamos aqui numa audiência pública, tratando de uma concessão de serviço público, onde o Estado recebeu 2 bilhões, e esses 2 bilhões não foram destinados a esse serviço essencial. Eu sei que esses investimentos previstos por essa empresa que adjudicou essa licitação vão ser às custas do consumidor, porque as tarifas já aumentaram. Enquanto isso, a Defensoria Pública peleja para que os mais carentes tenham direito à tarifa social. Alagoas é um estado pobre. 90% da nossa população são usuários do SUS. Isso representa muita coisa. Então, a população está tendo muita dificuldade para que tenha reconhecido o seu direito à tarifa social. 2022 deve ser um ano decisivo para a política de cotas. Diante da necessidade prevista em lei de avaliar o programa, há movimentos que já se colocaram contra a continuidade das cotas raciais. A lei que instituiu a política de cotas prevê uma revisão da regra 10 anos depois da sanção. O prazo acaba agora em agosto deste ano. Desde que surgiu, a política de cotas é alvo de críticas e agora há quem veja nesse momento uma oportunidade para revisar as regras da lei. Exemplo disso é a proposta parlamentar apresentada pelo deputado federal Kim Kataguiri, que acaba com as cotas raciais. As cotas tendem a reafirmar o racismo. Como bem constatou o economista Thomas Sowell em sua obra chamada Ações Afirmativas pelo Mundo, no longo prazo, as pessoas tendem a desconfiar de negros em suas mais diversas profissões por acreditarem que eles possam estar ali apenas porque entraram na faculdade pelo sistema de cotas. As cotas foram pensadas como uma forma de melhorar a representatividade dentro das universidades públicas e institutos federais. A lei das cotas busca reparar a dívida histórica para com os afrodescendentes. Elas são ferramentas valiosas para corrigir distorções no acesso ao ensino superior público causadas por desigualdades estruturais na nossa sociedade.
Atualmente, 158 instituições públicas de ensino superior adotam algum tipo de cota. O que a lei determina é que 50% das vagas em universidades e institutos federais sejam direcionadas para pessoas que estudaram em escolas públicas. Desse total, metade é destinada à população com renda familiar de até 1,5 salário mínimo per capita. A distribuição das vagas de cotas raciais e de deficiência é feita de acordo com a proporção de indígenas, negros, pardos e pessoas com deficiência da unidade da federação onde está situada a universidade ou instituto federal, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 2019, o Censo da Educação Superior apontou que 42,6% dos alunos se declaravam brancos, 31,1% pardos, 7,1% pretos, 1,7% amarelo, 0,7% indígena e 16,8% não quiseram declarar a cor. Um dos argumentos de quem é contra o sistema de cotas está na subjetividade da avaliação de quem deve ser considerado negro. Outro ponto levantado é o de que a igualdade no ensino superior deve ser alcançada com investimento no ensino básico. É possível que o mesmo sujeito que possa ser considerado negro em Porto Alegre, uma cidade com maior ascendência europeia, seja considerado branco em Salvador. Que adianta ter cota se metade da população não terminou nem o ensino médio? Sem ensino médio, não dá para entrar na faculdade. Não importa qual seja a proporção de cotas. O objetivo da política de cotas está no acesso da população negra às universidades. Ainda assim, o cientista político Nauê Azevedo, que foi aluno cotista na Universidade de Brasília, lembra que a maior parte da população pobre do país é negra. A população negra acaba tendo mais dificuldades de acesso a todos os tipos de serviço possível, inclusive corresponde à maior parte da população pobre do Brasil, por conta da falha estrutural do Estado em lidar com a distorção que foi provocada por um fenômeno chamado de escravidão. O senador Paim não enxerga chances de recuo na lei de cotas. Para ele, a revisão do texto seria uma oportunidade de aprimoramento. A lei de cotas não perde a sua vigência. Ela precisa ser revisada para o seu aprimoramento, como, por exemplo, a criação de um programa de assistência estudantil para cotistas. O senador, inclusive, é autor de um projeto que organiza a revisão do sistema de cotas. Pela proposta, a avaliação deve acontecer a cada 10 anos e se a proporção de negros, pardos e brancos dentro da universidade for igual à do estado onde ela está instalada, a política de cotas permanece até a próxima avaliação. Já se a proporção estiver de acordo com a representatividade do estado, a política pode ser suspensa depois de 5 anos. E os indicadores demonstram que houve um crescimento significativo da presença, especialmente de pessoas negras, dentro da universidade. Algumas coisas deixaram de ser feitas no espírito inicial que a lei tinha, ou seja, a garantia de uma avaliação, de um monitoramento permanente, para que assim se pudesse planejar, inclusive a continuidade ou mudanças nessa política de cotas. A tribuna de imprensa no plenário do Senado pode passar a se chamar Repórter Fotográfico Orlando Brito. Esse requerimento foi apresentado pelo senador José Serra na sexta-feira, mesmo dia em que morreu o premiado fotógrafo. Orlando Brito trabalhou nos principais jornais e revistas do país e recebeu prêmios nacionais e internacionais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, escreveu no Twitter que o fotógrafo mineiro foi profissional com olhar único. Registrou por décadas presidentes e personalidades da vida política do país. Diversos outros senadores lamentaram a morte pelas redes sociais. E a TV Senado exibiu, na própria sexta-feira e no fim de semana, o documentário Testemunho da História, de onde vieram essas imagens que você está vendo, em que Orlando Brito narra o último fechamento do Congresso durante a ditadura militar em 1977. Orlando Brito tinha 72 anos e estava internado em um hospital de Brasília desde 6 de fevereiro, devido a complicações de uma cirurgia no intestino. Ele deixa uma filha e 2 netos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv.
Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.